Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês novamente. Conforme apresentei na última aula, meu nome é Edna Sueli. Junto vamos trabalhar a disciplina Matemática Aplicada e Medidas Elétricas. Peço, mais uma vez, que estejam em nossas aulas munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas, no campo pertinente à nossa aula. Para que o nosso resultado seja satisfatório, é extremamente importante a dedicação e o empenho de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila e também o material complementar. Vamos começar? Para dar início aos estudos de hoje, vamos falar sobre porcentagem. Mas o que é porcentagem? É muito utilizada no mercado financeiro, seja na hora de obter um desconto, calcular o lucro na venda de um produto, medir taxas de juros. A porcentagem, também denominada, é uma razão, porque o denominador dela é igual a 100. Então vamos lá? Porcentagem, ou também chamada percentagem, é uma razão cujo denominador é igual a 100. Ela é indicada por esse símbolo aqui, ó. Onde lê-se esse símbolo, sabe que é o símbolo de quê? Porcentagem. Nós temos aqui X%. Então, esse X%, quer dizer, um valor que a gente vai calcular, é um valor dividido por 100. Na forma, essa é a forma chamada percentual, por isso vem a palavra percento, não é? Que em matemática a gente fala de dividido por 100. A gente tem aqui a mesma coisa que seria esse valor X, e esse valor percento significa o quê? Dividido por 100. Um exemplo característico, a gente tem 25% ou percento, da forma que você achar melhor você pronunciar. Nós temos então, ó, esse 25 e esse aqui é o símbolo dividido por 100. Como nós temos 25 sobre 100, 25 dividido por 100, se você verificar, é uma fração chamada equivalente, você vai poder achar o equivalente agora. Você vai dividir 25 por 25, porque ele seria o maior divisor comum. 25 dividido por 25, você encontra o valor 1. 100 dividido pelos mesmos 25, você encontra o valor 4. Se você tem aqui esse valor lá, 1 sobre 4, e você quer encontrar como é que seria a forma dele centesimal ou decimal, você vai pegar o 1 e vai dividir por 4. Como é que seria isso? Você vai pegar o 1, ele é um número menor do que 4. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar um 0, vamos relembrar, e aumenta um 0. 10, dá para dividir por 4? Dá. 10 cabe 4 quantas vezes? 2. Multiplicando, 2 vezes 4, 8. Você diminui e encontra 2. Mas 2 não dá. Então, você vai fazer o quê? Você vai aumentar um 0. Como já tem a vírgula, você não vai botar vírgula. 20 dividido por 4, cabe 5. Então, vai dar 5 vezes 4, 20. Sobrou 0. É exata. Então, deu o quê? Você encontrou 0,25. Esse 0,25 é o mesmo que seria 25 centésimos, né? Que no formato de leitura centesimal. A porcentagem depende da referência. A gente tem aqui 100 mais 10%. É a forma de falar que você tem que procurar entender, certo? Vamos ver esse exemplo aí. Primeiramente, você vai ter que identificar qual é o valor referente à porcentagem para, posteriormente, efetuar a soma. Então, você vai ter que calcular os 10% de quem? De 100. Então, nesse caso, olha para você ver. 10%. Então, esse 10% equivale a 100. Se você verificar, 10% de 100 é 10. Então, você vai somar 100 mais os 10 que você encontrou e você vai achar o valor 110. Ou, agora mudamos. De 110, eu vou tirar 10%. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que calcular 10% primeiro, né? Você vai ter que calcular 10% de 110, que vai dar quanto? 11. Outro exemplo. Você tem 45%, que está na forma centesimal, que seria 45 dividido por 100. Ele é o mesmo que quem? É o mesmo que 0,45. Então, nós temos a forma percentual
45 com símbolo, a fórmula percentual, 45 sobre 100, e a fórmula decimal, ou chamada centesimal, 0,45. Exemplo. Nós temos aqui, o primeiro exemplo, pede para calcular quanto que é 15% de 80. Então, o que a gente tem que fazer? 15% de 80. Olha como é que é fácil. 15% de, no lugar do D, você vai colocar um vezes, fica mais fácil para você. E o valor que você quer calcular é quem? 80. Como fazer? A forma mais fácil, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 10 esses dois, porque um no numerador, um no denominador. Então, ficou 15 sobre 8 de 10. Se quiser multiplicar, cara, ótimo. Se não quiser, observe que a gente tem aqui 15 sobre 10 de 8. 15 e 10 são dois valores que são múltiplos de quanto? De 5. Então, nós vamos dividir o 15 por 5 e vamos dividir o 10 por 5. Quando você divide o 15 por 5, você encontra o valor 3. Quando você encontra o 10 por 5, você encontra o valor 2. Vezes quem? Vezes 8. O que você pode fazer aqui? Você pode também dividir, o 8 está no numerador e o 2 no denominador. Você poderia dividir aqui, ó, 8 dividido por 2 e vai encontrar o valor 4. Quem ficou agora no numerador? Ficou 3 e 4. 3 vezes 4, 12. Quem ficou no denominador? Ninguém. Quando não tem ninguém, é como se você tivesse 1. 12 sobre 1, que vai dar o valor 12. Ou seja, quando começamos e perguntamos, o valor de 15% de 80, encontramos o valor 12. Outra forma é você transformar 15% é o mesmo que 0,15 vezes 80, que é igual a 12. Basta você multiplicar normal e, ao final, tirar as duas casas decimais, que são as casas depois da vírgula. Tanto faz, você vai escolher a melhor forma de você resolver. Nós vamos calcular agora 10% de 570. Preste atenção. 10%, fica bem fácil de fazer assim. No lugar de D, vamos colocar vezes 570. Fica bem tranquilo se você já dividir por 10, ou seja, você poderia estar cortando um zero na parte de cima, numerador, com zero na parte de baixo, denominador. Olha aqui, ó, 0 dividido por 0. Cortou, morreu. E agora? 0 dividido por 0. Tem alguma coisa ainda que eu possa simplificar? Não. Então, basta você multiplicar. Quem sobrou? 1 vezes 57, deu 57. Embaixo ficou o valor 1. 57 dividido por 1 vai dar 57. Como a questão envolvia calcular a porcentagem, deu 57%. Não é fácil? Outro exemplo. Olha para vocês verem. Quando tiver assim, maior número de questões que vão palavras, números, começa separando o que você vai precisar. Então, olha, 30% da população de uma cidade litorânea mora na área insular. Os demais, habitantes, moram na área continental. Quantos moram na ilha? Você vai ter que calcular. Você sabe que nós temos aqui o valor. Sabemos que 30% da população da cidade mora na ilha e o restante seria 100 menos 30, ou seja, 70%, vai morar onde? No continente. Como 70% corresponde a 337.799 habitantes, vamos montar uma regra de 3 para calcular o restante, que seria os 30% que moram na ilha. Então, seria o quê? 337.799 está para quem? 70. Assim como, que é o valor que você quer encontrar, X, está para 30. Então, você observe, teríamos que aplicar o quê? A propriedade fundamental da proporção. Ou seja, esse produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos relembrar? Quem seriam os extremos?
extremo, extremo. Meio, meio. Multiplicando, temos que encontrar o mesmo valor. Vamos ver? Aqui, observe que seria uma razão, uma proporção direta, porque se diminuir um valor, vai diminuir o outro, né? A gente viu naquele caso anteriormente, se aumentar um, aumentar o outro, é uma setinha para baixo ou para cima. Mas nesse caso, as setinhas são o quê? Equivalentes, não é? Elas são do mesmo lado. Então, quando nós fizemos o quê? A gente vai ter que fazer o quê? Se elas já são assim, ela vai ficar direta. Você vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Se o 70, ela armada, vai ficar 337.799 está para 70, assim como x está para 30. Relembrando, 70 vx, 70x é igual a 337.799 vezes 30. Esse 70 que está multiplicado, você vai fazer o que com ele? Se ele está multiplicado, logicamente, você quer o valor de um só e não de 70. X é igual a 337.799 vezes 30, dividido por 70. Você pode cortar o zero com zero, não é isso? Ao multiplicar e ao dividir, você vai achar o valor de 144.771 habitantes. Muito fácil, você escolhe a melhor forma de você resolver. Bom, agora vamos entrar em um aspecto bem legal da nossa matéria, que são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas diretamente proporcionais quando aumentando ou diminuindo uma delas, você vai fazer o quê? Aumentar ou diminuir a outra na mesma razão. Ou seja, aquele exemplo, por exemplo, do tecido. Se nós compramos 2 metros de tecido, você pagou 20 em cada metro. Se aumentou para 4, você vai aumentar a quantidade que você vai pagar. Quanto mais comprar, mais você vai pagar. Não é? Ou se diminuir também. Se você gastar menos, você vai pagar menos. Exemplo, um pacote de biscoito custa R$2. Então, logicamente, 2 pacotes de biscoito, você vai pagar quanto? 4. 3 pacotes vai pagar 6. 4 vai pagar 8. 5 vai pagar 10. Então, quantidade de gastos são sempre diretamente proporcionais. Quando aumenta a quantidade, aumenta o gasto. Nunca se esqueçam que essa é a grandeza proporcionais. Elas são, aumentou uma coisa, aumentou a outra. Quando uma puxa a outra. Vamos agora observar as grandezas inversamente proporcionais. Então, vimos anteriormente as grandezas diretamente. A palavra mudou agora para grandezas chamadas grandezas inversa. Se a direta, quando você aumentava uma coisa, aumentava a outra, diminuía, agora não. Se você aumentar ou diminuir uma delas, a outra também vai diminuir ou aumentar. É o caso típico da velocidade e o tempo. Então, suponhamos que você está com uma velocidade. Quanto maior a velocidade, você vai ter o quê? Um menor tempo. Não é? Ou seja, se você tem uma obra, por exemplo, com 8 funcionários, eles fazem um determinado tempo. Se você aumentar o número de funcionários, você vai gastar menos tempo. Como exemplo, um automóvel para percorrer 120 quilômetros, ele vai gastar 1 hora rodando a 120, 2 horas rodando a 60, 3 horas rodando a 40, 4 horas rodando a 30 e 6 horas rodando a 20. Observe, então, vamos relembrar, a grandeza inversamente proporcional. Não é isso? Nesse caso, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta a velocidade, diminui o tempo. Gente, vamos agora a um novo exemplo bem interessante. Olha para vocês verem.
Em um canil, 4 cães consomem certa quantidade de ração em 18 dias. Se o número de cães aumentasse para 6, a mesma quantidade de ração seria consumida em quantos dias? 12 dias. Então, foi aquilo que eu falei anteriormente. Se aumentar a quantidade de cães, vai diminuir a quantidade de rações. Mais gente, mais animais, menos ração. Menos dias. Então, essa grandeza seria, então, uma grandeza o quê? Seria uma grandeza inversamente proporcional. Vamos ver. Outro exemplo interessante, esse aqui, ó, da sombra. Por exemplo, suponhamos que aqui no 3 metros, aqui se fosse um poste, vou marcar aqui, o poste faria essa sombra de quem? De 12 metros. Enquanto uma pessoa de 1,6 metros, mais ou menos 1,60 m, seria 1,60 m, ela faria que tamanho de sombra? Então, seria o quê? Vamos observar aqui, a altura do objeto, de 3, e a altura da pessoa, de 1,6. Se a sombra, esse de 3, projeta uma sombra de 12, então quanto seria de 1,6? Lembrando que a grandeza seria diretamente proporcional. Diminuiu aqui, vai, consequentemente, diminuir daqui. Então, seria bem parecido com a regra de 3. Ou seja, 3 está para 1,6, assim como 12 está para x. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem seria os extremos? 3 e x. E os meios seriam 1,6 e 12. Se vamos multiplicar, 3 vezes x, 3x, é igual a 1,6 vezes 12. Podemos simplificar o 12 aqui pelo 3. Vai dar 4. O 4 você vai multiplicar por 1,6 e vai encontrar o valor de 6,4 metros. Bom, olha um exercício de aplicação bem tranquilo para a gente poder resolver. Descobre o termo que falta em cada uma das proporções. Vamos lá? Nós temos aqui o 2, que seria um extremo, a interrogação, que seria o outro, e os meios, que são quem? 3 e 6. Olha aqui, se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 2 vezes x, que no caso a interrogação, a gente não sabe o valor, é igual a 3 vezes 6. Se você multiplicar 3 vezes 6, você vai achar 18. Temos o valor de 2x, só que você não quer esse valor, você quer o valor de um x só. Então, x é igual a 18, o 2 que está multiplicando passa para cá, dividindo. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Outro exemplo, nós temos aqui, 5 está para um valor que eu não sei, que eu vou chamar de x, assim como 25 está para 20. Se eu multiplicar x vezes 25, não é isso? É igual, o número no x vezes 25 é igual a 5 vezes 20. Então, seria isso aqui, observe, 25x, para ficar mais fácil, é igual a 5 vezes 20, 100. Se o 25 está multiplicando, você não quer 25x, você quer um x só. X vai ser igual a 100 sobre 25, que ao simplificar, você vai dividir 100 por 25, você vai achar o valor 4. Observe aqui, é a mesma coisa de outra forma. 5 vezes 20, está no primeiro membro, é igual ao valor x, que você não sabe, vezes 25. 5 vezes 20, 100, é igual a x vezes 25. Se esse aqui está multiplicando, ele passa para cá, dividindo, vai dar 25, 100 por 25, que vai dar 4. Da mesma forma, você escolhe a forma que for melhor para você fazer. Nós temos aqui agora a idade do Rui está para da avó. Então, a idade do Rui está para da avó, assim como 2 está para 9. Então, aqui seria a idade do Rui. O Rui tem quantos anos? 12. Aqui seria a avó. Quantos anos? Não sei. Assim como 2 está para 9. Se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, observe, 2 vezes quanto? 2 vezes x é igual a 9 vezes 12. Se eu vou multiplicar 9 vezes 12, eu vou achar o valor 108. Tem o valor de 2x, eu não quero 2, eu quero apenas 1. Então, x vai ser igual a
108 dividido por 2, então a idade da avó vai ser encontrada, vai ser 54 anos. Não é fácil? Bom, dando continuidade, uma coisa bem parecida com a outra, nós temos agora a matéria chamada o quê? Escalas. Então veio razão, proporção, escalas, regra de 3 e assim por diante. Em escala, é muito utilizado, que vocês vão, né, em caso de desenhos, né, a parte de engenharia, vocês vão usar muito no dia a dia de vocês, em que vocês vão pegar um desenho, por exemplo, e vão ter que fazer essa parte de eletricidade. Então, a gente chama de escala de um desenho a razão entre as dimensões figura e real. Tem no papel, você vai examinar, você vai calcular, vai transformar e vai fazer no real. Então seria, escala vai ser o comprimento no desenho dividido pelo comprimento da real. Olha que interessante, é a relação entre as distâncias representadas no mapa e as correspondentes distâncias reais. Para representar a superfície da Terra, por exemplo, em todo ou em parte de uma folha, a gente vai reduzir para a realidade. Por exemplo, se quiser representar Portugal continental numa folha de papel A4, tem que reduzir a dimensão do país em cerca de 1,9 milhões de vezes. Por exemplo, nós temos o mapa do Brasil, ele está em 2 escalas diferentes. Né? Você vai pegar, o aluno vai estudar aqui, mas através da escala passada dá para ele ter noção da questão do território, né? Da questão do território da cidade e assim por diante. Bom, terminando agora a escala, então basta você relembrar que os assuntos dessa nossa videoaula de hoje foram razão, proporção, não é? Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e escalas. São todos conteúdos que você não pode deixar de ver e rever. Procure, por favor, dar uma olhada no material complementar de vocês, resolva as atividades e, se tiver dúvida, poste no nosso fórum Tira Dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder. Então, vamos finalizar. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.